estudante de pedagogia, estou no sexto semestre e estou cursando na Unicel em Polo de Novo Hamburgo. A minha disciplina é o estágio curricular 2 do ensino fundamental, área de concentração, alfabetização e pesquisa, e o meu tema é alfabetização e letramento em uma escola particular do Vale dos Sinos. A minha pesquisa começou a se pensar e se construir em relação ao processo da pandemia Covid-19 que iniciou em 2020. Em março de 2020, nós tivemos o fechamento de todas as escolas. Com isso, como se decorreu esse processo, né? Como teria acontecido? Muitas escolas não tiveram como continuar, mas algumas escolas optaram por continuar no ensino remoto, através de aulas pela internet, usando os aplicativos disponíveis. Mas como é que estaria se dando esse processo? Estava se conseguindo trazer o lúdico? Estava se conseguindo atingir os objetivos? Como se continuou esse processo de ensino? Então eu fui buscar entender isso observando uma escola particular do Vale dos Sinos, também num período remoto, através de observações, de conversas via WhatsApp, videochamadas. Alguns materiais me foram encaminhados por e-mail para que eu pudesse ir construindo essas observações e entender como ocorreu esse processo nessa escola. O meu objetivo era investigar os conceitos de alfabetização e entender mais como se dava esse processo, como ocorria, observar as construções das professoras alfabetizadoras e desenvolver produtos virtuais para agregar ao processo de alfabetização. Bom, na minha fundamentação teórica, eu precisei primeiramente entender como se daria o meu processo de pesquisa. Eu optei por um processo de pesquisa etnográfica, que o estudo etnográfico ele surgiu recentemente em relação à literatura educacional, em uma acepção muito clara assim, de aplicação da abordagem etnográfica a um estudo de caso. É quando você estuda um determinado objeto e tu tenta te aproximar ao máximo daquela essência, do que aquela escola está tentando passar, como é que está se dando o processo, quais são as especificidades daquele local. Depois que eu pesquisei muito sobre isso e tentei me entender e abordar mais o tema de etnografia, foi necessário entender o que é alfabetização, o que é letramento. A gente tem várias disciplinas em relação a essa faculdade, mas eu precisava de um aprofundamento maior. Então, alguns conceitos eu precisei apresentar ali no meu trabalho. Bom, o que é alfabetização? Alfabetização, uma faceta linguística da aprendizagem inicial da língua escrita. Focaliza basicamente a conversão da cadeia sonora da fala em escrita. É uma citação de Soares. E para letramento eu trago uma citação de Tilfani, que diz: em termos sociais mais amplos, o letramento é apontado como sendo um produto do desenvolvimento do comércio e da diversificação dos meios de produção e da complexidade crescente da agricultura. Ao mesmo tempo, dentro de uma visão dialética, torna-se uma causa de transformações históricas e profundas, como o aparecimento da máquina a vapor, da imprensa, do telescópio, da sociedade industrial como um todo. Letramento é um conjunto. Alfabetização e letramento, eles caminham junto. O letramento se diz muito mais daquele mundo que está ao teu redor. Como que tu tá tendo esse processo de letramento na vida daquela criança? Ela tem leitura, ela tem uma construção de mundo, ela consegue perceber o mundo que tem ao redor dela? E aí esses conceitos a gente vai abordando durante o trabalho. A minha metodologia foi muito de observação, uma criação de pesquisa bibliográfica, um roteiro, projeto de pesquisa, planos de aula, depois veio a elaboração do paper e, por último, o produto virtual. Bom, eu precisei reconhecer quais eram as dificuldades enfrentadas no período remoto e pontuar pesquisa. Como ela foi também durante o período remoto, eu precisei utilizar das mesmas ferramentas, reuniões pelo Teams, videochamadas e as observações das redes sociais. Bom, a observação. Eu observei o Colégio Marista Pio XII, ele tem uma quantidade de mais ou menos de 981 alunos e tem como uma proposta pedagógica o projeto educativo do Brasil Marista, opta pelo planejamento curricular compartilhado, cuja dinâmica se faz uso de diferentes linguagens, integrando conhecimentos e saberes previamente selecionados,
A metodologia pautada pelo currículo integrado compreende projetos e sequência didáticas, trabalhos com temas culturais, abordagem interdisciplinar. Aqui tem algumas fotos da escola e, como se estava no período remoto, eu obtive muito através da observação, das conversas de fala com coordenação pedagógica, as professoras alfabetizadoras e também as redes sociais. Bom, o meu roteiro de entrevista e meus planos de aula. Minhas questões de plano de aula se partilham muito das minhas pesquisas, de como se deu a prática de letramento, de como se dá a alfabetização, de leituras, né? Meu projeto todo foi baseado em aulas interligadas que abrangessem língua portuguesa, matemática, mas também outras disciplinas como artes, vários conceitos. Então, todos os meus planos estão interligados para aquela uma semana que era o nosso período, né? Uma carga de 20 horas. Bom, as minhas vivências do estágio. Aqui eu trago alguns livros que eu li, que é a Etnografia da Prática Escolar, da Maria André. Aqui tem uma fotinho do meu projeto de estágio. E eu posso dizer que a minha expectativa era muito grande, porque eu sempre tive um desejo de aprender um pouco mais sobre alfabetização e letramento. E posso dizer que ainda continuo e provavelmente vou fazer mais cursos em relação a isso. Porque me inquietava de como que esse processo estaria ocorrendo, né? A gente sabe que é um processo que precisa de muita atenção, que tu precisa acompanhar, entender como que está aquele aluno, o que ele já trouxe, o que ele já aprendeu, como que ele entende que funcionam as letras, os sons, o que ele já tem. E como que tu estaria fazendo isso no período remoto? Então, todas essas minhas inquietações eu acabei levando para o meu tutor, o André Dias, e com ele que eu fui construindo esse início. Ele me apresentou a prática etnográfica, me deu várias sugestões de livros, e a partir dessas construções a gente foi conversando e entendendo como se daria esse meu processo. Bom, a tecnologia foi um pilar muito importante, tanto para mim, nas minhas observações, quanto para a escola, porque era o único meio que se tinha. Então a escola usou muito disso para continuar perto das crianças, para estar continuando nesse processo. Assim como contação de histórias, brincadeiras aliada com intencionalidade pedagógica, foi tornando o processo mais atraente. Foram estratégias que elas foram usando para conseguir estar perto desses alunos e conseguir continuar esse processo de alfabetização. Só que assim, a gente precisava contar muito, né? As professoras precisavam contar muito com o auxílio da família. Bom, tá contando com o auxílio dessa família, mas a família também estava num processo, né, de muita demanda, as crianças em casa, trabalho remoto, como fazer? E as tecnologias, por mais que a gente saiba lidar, tem as dificuldades. Bom, como é que eu vou fazer um jogo, por exemplo? Eu quero jogar com o meu aluno, mas eu não quero enviar uma folha para que a família imprima, recorte e eles joguem. Eu quero estar jogando. Como criar isso? Tem estratégias, mas às vezes não tem aquele passo a passo, não tem aquelas instruções exatas. E a partir dessas conversas com professoras, entendendo a dificuldade da tecnologia, que a gente tem tantas possibilidades, surge o meu e-book, que ele vem com a intencionalidade de ajudar a criar aulas mais lúdicas, aulas que possam ser jogadas juntos. E aí eu crio o meu e-book Jogos no Remoto, que explica um passo a passo de como criar um jogo na memória. E esse é meu trabalho. Então, o meu trabalho surge a partir de uma observação, de uma construção, e aí eu crio um produto virtual que ajude a melhorar esse processo. Muito obrigada!